Um jovem pescador perdeu seu único barco durante uma tempestade e pensou que tudo havia acabado. Dias mais tarde, uma explosão devastou o cais onde aquela embarcação costumava ficar ancorada. Foi nesse momento que ele compreendeu. Aquela perda o havia protegido da morte. Esta é a prova de que absolutamente tudo carrega um propósito, e que aquilo que parece uma tragédia pode se revelar como proteção divina. Há muitos anos, numa costa esquecida pelos mapas, mas abraçada pelos ventos do oceano, existia uma pequena vila de pescadores. Entre cabanas de madeira manchadas de sal e redes penduradas ao sol, a vida seguia o compasso das marés. O mar era tudo, dava tudo, e às vezes também tirava. Naquele lugar onde o céu encontra a água, vivia seu Pedro, um velho pescador de olhar sereno e pele marcada pelo tempo. Ao seu lado, cresceu Lucas, seu neto, um rapaz de ombros largos, alma inquieta e olhos que ainda não sabiam enxergar além do momento presente. Seu Pedro o criara desde criança. Sempre dizia que a fé é como a âncora nas tempestades, invisível, mas indispensável. Compartilhavam o pão, os silêncios e, principalmente, o velho barco da família. Uma embarcação de madeira envelhecida, mas digna, com o nome Esperança pintado em letras quase apagadas. Este barco não navega apenas sobre a água, meu filho, dizia seu Pedro acariciando a madeira, como a um velho amigo. Ele navega sobre nossa história. E era verdade. Aquele barco pertencera a seu pai e ao pai de seu pai. Com ele, várias gerações haviam pescado, sobrevivido à escassez e aprendido que a vida, como o mar, muda sem avisar. Era uma tarde comum. O sol começava a se esconder atrás do horizonte, tingindo o céu de âmbar e violeta. Seu Pedro consertava as redes sob o alpendre de sua cabana, enquanto Lucas amarrava cuidadosamente o Esperança no velho cais de madeira. O vento soprava com um assobio estranho, como se o mar quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Vô, notou que o ar está diferente hoje? Perguntou Lucas, enxugando o suor com as costas da mão. Seu Pedro ergueu os olhos para o céu, observou as nuvens que se aglomeravam como exércitos em formação e respondeu em voz baixa. O mar guarda seus segredos, mas quando silencia de repente é porque algo se aproxima. Naquela noite a tempestade chegou sem aviso. Ventos furiosos açoitaram a vila. A chuva batia nos telhados como se quisesse derrubá-los. As ondas se chocavam contra as pedras e o cais rangia como um ancião de ossos cansados. Os pescadores correram para prender suas embarcações, mas em meio ao caos um som dilacerante partiu o coração de Lucas, o estalo da corda, o baque surdo da madeira contra a água e depois, nada. O jovem saiu correndo encharcado. Quando chegou ao cais, seu pior temor se confirmou. O Esperança não estava mais lá. Restavam apenas pedaços de corda e um vazio onde o barco costumava repousar. Não, não pode ser, gritou Lucas ao vento, com as mãos tremendo de impotência. Seu Pedro chegou momentos depois, olhou para a água vazia, para o desespero nos olhos de seu neto e apenas murmurou. Então o mar o chamou. O mar o chamou, Lucas não conseguiu se conter. Aquele barco era tudo que tínhamos, nossa vida inteira. Como pode ficar tão calmo, vô? Porque vivi o suficiente para saber que Deus não perde o controle, mesmo quando parece que tudo desmoronou, respondeu o ancião com calma. Não julgue a perda enquanto o propósito ainda está oculto. Mas Lucas não conseguia ouvir. Só sentia o peso do que se fora. Enquanto o vento uivava e o céu chorava sobre a vila, dentro dele também rugia uma tempestade. Não era apenas a perda de um barco, era a quebra de uma herança, de um legado, de sua fé. A manhã seguinte nasceu cinzenta como se o céu se recusasse a sorrir. No coração de Lucas havia apenas uma ideia: encontrar o Esperança. Ele não dormira. Com os olhos inchados e o peito apertado, percorreu a vila perguntando: alguém viu uma embarcação à deriva? O Esperança, de madeira clara, com vela remendada. Mas todos negavam com a cabeça. Alguns murmuravam com pena: que tristeza! Aquele barco era a alma daquela família. Outros se calavam sabendo que o mar raramente devolve o que toma. Lucas, desesperado, pediu emprestado um bote e saiu ao mar. As ondas o golpeavam com força, mas ele continuava remando.
Sua voz se quebrava no vento. Me devolva! Esse barco é nossa vida. Você não pode tirá-lo de nós. Da praia, seu Pedro o observava em silêncio. Não tentou detê-lo, apenas fechou os olhos e disse ao vento: Deixe-o ir. Às vezes a alma precisa se perder antes de poder confiar de verdade. Durante dias, Lucas repetiu o mesmo ritual. Saía com o sol, voltava com a maré. Suas mãos estavam feridas pela corda, sua pele queimada pelo sol e seu coração despedaçado pela ausência. Cada retorno sem notícias era uma derrota silenciosa. E em meio a essa luta, a calma de seu Pedro se tornava quase insuportável. Por que não diz nada, vô? Não se importa? Não sente nada? Seu Pedro o olhou com aquela paz, que às vezes se confunde com frieza, e respondeu: Sim, dói, filho, mas aprendi que a dor também pode ser uma mestra. Nem tudo que vai embora é perda, às vezes é redirecionamento. Mas Lucas não conseguia entender. Sua fé, antes sustentada pelas palavras de seu avô, agora cambaleava como um barco sem leme. E que direção é essa? A de ficarmos sem nada? A de Deus se esquecer de nós? O velho pescador suspirou, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Deus nunca se esquece. Somos nós que às vezes não entendemos sua linguagem. Confie mesmo sem compreender. Lucas desviou o olhar, murmurando com raiva contida. Palavras. Só palavras. Mas o barco não volta. O mar não responde. E Deus fica em silêncio. O que Lucas não sabia era que aquele silêncio estava prestes a se romper. E não com uma resposta suave, mas com um estrondo que mudaria tudo. Naquele dia, ele decidiu ficar em casa. Estava exausto, não só do corpo, mas da alma. Seu Pedro, ao vê-lo com os ombros caídos, disse com voz tranquila: Hoje não saia ao mar, filho. Descanse. Aproveite e vá até a enseada sul buscar as redes que deixamos secando. Não há pressa em encontrá-las, mas há propósito em cada passo. Lucas assentiu sem discutir. Pela primeira vez em dias, aceitou se afastar do cais. Caminhou pela costa com o coração ainda pesado, sem imaginar que aquela decisão salvaria sua vida. Eram quase 3 da tarde quando aconteceu. Uma explosão ecoou do cais. O som foi tão forte que fez a terra tremer. As aves fugiram em bandos, crianças gritaram e uma coluna de fumaça começou a se erguer sobre o porto como uma ferida aberta no céu. Lucas, sobressaltado, virou-se para o estrondo e sentiu o sangue abandonar seu rosto. Correu. Correu como nunca. O caminho de volta pareceu eterno. Ao chegar, encontrou uma cena desoladora. Pedaços de madeira flutuando, barcos carbonizados, gritos, confusão. Uma faísca, diziam. Um tanque de combustível mal fechado. Uma cadeia de erros. Mas o que o pregou ao chão foi ver o espaço exato onde o Esperança costumava estar. Aquele lugar foi o epicentro da explosão. Lucas caiu de joelhos, não de dor, mas de revelação. Meu Deus! Murmurou tremendo. Se o Esperança não tivesse ido embora, eu estaria ali. Eu teria morrido. Seu Pedro chegou minutos depois. Não perguntou nada, não era preciso. Apenas ficou em silêncio ao lado de seu neto, olhando a fumaça, os destroços e a evidência de que o que parecia uma desgraça havia sido, na verdade, um escudo invisível. Agora você entende, filho, disse finalmente com voz suave, mas firme. O que Deus permite, mesmo que doa, sempre tem um propósito. Lucas não respondeu, apenas assentiu com os olhos cheios de lágrimas e a alma finalmente aberta para confiar. Passaram-se alguns dias desde a explosão. A vila ainda curava suas feridas. As famílias afetadas reconstruíam em silêncio, enquanto outras simplesmente agradeciam por continuarem vivas. Mas para Lucas, aqueles dias foram diferentes. Ele não buscava mais respostas, apenas silêncio. Um silêncio onde pudesse ouvir algo maior que seus próprios pensamentos. Cada noite, antes de fechar os olhos, fazia uma oração simples. Obrigado, mesmo sem entender ainda. E então, como costumam acontecer as coisas que vêm do céu, sem aviso e no momento certo, aconteceu. Uma manhã, enquanto pendurava redes ao lado de seu Pedro, um pescador de uma aldeia vizinha chegou com passos apressados e voz entrecortada.
Você é Lucas, do barco Esperança? O jovem se virou imediatamente. Seu coração disparou. Sim, por quê? Seu barco apareceu. Encontramos ele encalhado numa baía ao sul. Está machucado, mas inteiro. Lucas ficou mudo, não de surpresa, mas porque algo dentro dele já pressentia. Junto com seu avô, partiu ao amanhecer. Atravessaram penhascos, praias rochosas e matas úmidas. No terceiro dia, chegaram a uma pequena enseada escondida entre montanhas, onde as águas eram calmas, como se o próprio mar pedisse perdão. Lá estava o Esperança, coberto de algas, com a vela rasgada, mas flutuando. Nobre, firme, como se tivesse resistido à tempestade, apenas para voltar quando seu capitão estivesse pronto para entender. Lucas se aproximou em silêncio, tocou a madeira com mãos trêmulas, fechou os olhos. Você não voltou por acaso, sussurrou. Voltou quando eu já era outro. Seu Pedro se ajoelhou ao seu lado. Com um sorriso sereno, colocou a mão sobre o casco do barco. O mar tirou para te proteger. E agora devolve para te completar. Acha que conseguimos consertar? Claro que sim, respondeu com firmeza. Mas desta vez não faremos com pressa. Faremos com gratidão. Voltaram à vila com o barco a reboque. Ao chegarem, as pessoas que antes murmuravam agora se aproximavam com respeito. Alguns ofereceram ajuda, outros apenas observavam em silêncio, como se presenciassem um milagre. Lucas não precisou explicar nada. O Esperança havia voltado, mas mais importante, ele também. O barco foi restaurado com mãos humildes e corações gratos. Não voltou a ser exatamente como antes. Tinha novas cicatrizes, marcas do tempo e do mar. Mas isso o tornava ainda mais valioso porque não era o mesmo barco, e Lucas também não era o mesmo jovem. Se esta mensagem te tocou, compartilhe para que ela chegue ainda mais longe. Cada gesto simples de apoio gera gratidão e volta em forma de bênçãos. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue comigo nessa jornada. Ainda há muito conteúdo que pode transformar sua forma de enxergar a vida. Quero também ouvir você. Deixe nos comentários como essas palavras mexeram com o seu coração e como tem sido a sua busca por paz e equilíbrio. Seguiremos lado a lado nesse caminho de despertar e cura, porque, na verdade, tudo isso está só começando.